Quem eu sou, né? Por que eu estou falando nesse assunto? Eu sou desenvolvedora, também sou escritora. Eu sou uma grande fã de cinema, que talvez o título da palestra entregue um pouco. Eu vim do Rio Grande do Sul, lá da outra parte do país. Eu estou na área faz 10 anos e eu sou uma pessoa introvertida há 30. E o que é ser uma pessoa introvertida? Bom, além de ser uma pessoa que normalmente prefere a companhia de animais do que de outros seres humanos, inclusive a palestra teve em perigo quando eu descobri que tem cachorros aqui. Eu quase fiquei ali. Uma pessoa introvertida é alguém que prefere ambientes calmos e minimamente estimulantes. Pessoas introvertidas, ao contrário de pessoas extrovertidas, elas gastam energia para conviver socialmente, para interagir socialmente. Uma pessoa extrovertida, quando ela está interagindo, ela está ganhando energia, ela está se sentindo mais energizada, e uma pessoa introvertida não, ela está, por mais que ela esteja gostando daquela interação, ela está perdendo energia, ela precisa depois de um tempo sozinha e reclusa para recuperar essa energia. Bom, falando um pouco nisso, talvez vocês já tenham percebido alguns alertas considerando o ambiente da tecnologia que a gente vive, né? E algumas coisas que podem ser um verdadeiro inferno para essas pessoas. Começando pelos open spaces, né? Normalmente nos escritórios, principalmente antes da pandemia, a gente tem várias pessoas circulando. A gente não tem mais baias ou escritórios assim. Tem muito estímulo, muitas pessoas circulando, falando, pessoas interagindo o tempo todo, pessoas existindo o tempo todo. Isso pode ser bem difícil para uma pessoa introvertida conseguir parar e ter o nível de concentração que ela precisa. Porque quanto mais isolado o ambiente, quanto menor o estímulo, mais fácil essa pessoa se concentrar, dela ser criativa, dela produzir melhor. E a gente normalmente não consegue ter isso no esquema atual. Outra coisa que pode causar problema também é o pareamento, porque tu pega uma pessoa que precisa de baixo estímulo e concentração e tu coloca ela para estar constantemente falando e explicando o que ela está fazendo para uma outra pessoa. Brainstorming e networking também pode ser um outro problema. O brainstorming, porque às vezes o que acontece, tu chega ali naquela sala e ideias têm que sair dali. Só que para uma pessoa introvertida não é assim que funciona. Tu precisa de um certo tempo para o Nintendo funcionar. Tu precisa pegar todas aquelas informações, absorver e daí vir com uma ideia. Então não é sempre que uma pessoa introvertida ela consegue colaborar num brainstorming e às vezes ela pode passar por não querer colaborar, por estar ficando muito quieta, não querer estar colaborando naquele momento. E quanto ao networking, pessoas introvertidas elas tendem a buscar interações com profundidade, com uma conexão maior. Então, falar só por falar é o pior pesadelo do introvertido. Tu largar ali e exigir que aquela pessoa só converse trivialidades pode ser muito difícil para ela. E que é basicamente o que o networking é. Também é importante saber que o nosso mundo ele está preparado para pessoas extrovertidas. E a gente, mesmo pessoas introvertidas, a gente considera o certo como sendo o padrão extrovertido. A gente espera que as pessoas se comportem como sendo extrovertida. E se isso não está acontecendo, essa pessoa ela precisa ser corrigida, ela precisa passar a ter um outro tipo de atitude. A gente admira perfis mais extrovertidos, aquela pessoa que fala, aquela pessoa que vai lá na frente e que está sempre se expondo. E algo que, antes de continuar, acho que para a gente entender melhor, eu queria desfazer alguns mitos sobre introversão, que pode ajudar tanto pessoas introvertidas quanto pessoas que lidam com pessoas introvertidas a se entenderem melhor. Obrigada.
Pessoas introvertidas são tímidas. Introversão e timidez são coisas diferentes. A timidez é o medo de se expor socialmente, de ter interações sociais. E isso pode acontecer tanto com pessoas introvertidas quanto com pessoas extrovertidas. Não é só porque tu é extrovertido que tu vai sair falando com todo mundo, subindo em cima da mesa. Extrovertido não é bagunça também, gente. E a pessoa introvertida não quer dizer que ela tenha medo de interagir socialmente, só quer dizer que ela gasta energia ao interagir socialmente, então ela pode evitar interagir quando ela não tá afim, ou que ela saiba que ela vai ter que interagir em um outro momento, ela escolhe naquele não interagir para interagir depois. Então, são coisas diferentes. Pessoas introvertidas são socialmente esquisitas. Eu sei que a gente não se ajuda muito de vez em quando. Eu, por exemplo, passei um bom tempo do evento sentada ali num canto, que nem uma psicopata. Mas isso, ser socialmente esquisito é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, não está relacionado à introversão. Um exemplo disso é que uma pesquisa da Winsley Career Enterprise revelou que 60% dos advogados de Nova York se consideram introvertidos. E essa é uma profissão que precisa de uma certa dose de desenvoltura e principalmente carisma. Então não dá para ser extremamente esquisito. Pessoas introvertidas odeiam pessoas. Não é verdade. Talvez a gente até prefira a companhia de animais, mas não quer dizer que a gente odeia pessoas. Isso é algo que possa aparecer porque, pelo fato de pessoas introvertidas buscarem conexões mais profundas, a gente evita alguns tipos de conversas triviais se a gente realmente não se interessa por aquilo. Dificilmente uma pessoa introvertida ela vai querer perguntar como é que tu tá ou como é que tá o teu trabalho se ela realmente não quer saber, porque isso parece falso. Então ela só não pergunta, e isso pode passar, tipo, não, ela não gosta de pessoas, não gosta de interagir, mas não é por aí. Pessoas introvertidas não trabalham bem em grupo. Isso também não é verdade, apenas a forma como essas pessoas trabalham em grupo é diferente. Pessoas introvertidas elas não vão ficar o tempo todo interagindo, dando opiniões assim, em reuniões em grupo, mas isso não quer dizer que elas não gostam de trabalhar. Elas podem estar ali numa reunião, prestando atenção, anotando coisas, e daí depois, no próximo momento, elas vão reunir o time e passar algumas ideias que elas elaboraram depois, por exemplo. Eu, nesses meus 10 anos de carreira, eu sempre trabalhei com times, e salvo algumas exceções assim, que eu vou ficar devendo, eu adorei todos os times que eu trabalhei. Outro ponto que é importante ressaltar são mulheres introvertidas. Como a maioria das coisas sempre acaba pesando mais quando o assunto são mulheres, né? Como o padrão de liderança ele tende para um padrão não só masculino, mas um padrão extrovertido, quando tu vai numa aula de liderança para mulheres, tu frequentemente ouve como a mulher deveria se impor, falar alto, chegar chegando, se autopromover. Isso se aproximando de um ideal de liderança masculino e extrovertido. Então, quando tu é uma mulher introvertida, tu tem que não só se encaixar num padrão masculino, que já não é o teu, como um padrão extrovertido, do qual o mercado já está saturado e nem sempre é o padrão mais eficaz. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem o livro Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders, que é Por que Tantos Homens Incompetentes Se Tornam Líderes. O livro ele não está traduzido para o português, mas tem um vídeo também que está nesse link, e daí o vídeo tem legendas. Durante muito tempo eu achava que o meu problema na área de tecnologia, porque eu chegava em casa sempre tão cansada, porque eu achava que eu não gostava do meu trabalho, mesmo gostando tanto de ser uma pessoa desenvolvedora, era por causa da cultura de time, por causa do ágil. Eu achava que era tipo isso que estava destruindo a área que eu tanto gostava. Mas, no fim das contas, a metodologia não é o problema. O problema são as pessoas.
O problema não está no pareamento. O problema é quando tu acha que o pareamento é a única solução e a única maneira válida de se desenvolver. O problema não está no brainstorming. O problema é quando tu acha que essa é a única maneira que tu pode resolver problemas em grupo. O problema também ele não está no líder extrovertido. O problema é quando tu acha que essa é a única maneira válida de liderança e tu espera que todos os líderes da tua companhia se encaixem nesse padrão. A moral da cultura de time é tu reunir um grupo diverso de pessoas com diferentes backgrounds para que elas possam trazer coisas diferentes para agregar no teu time. Se tu começa a priorizar métodos e processos, como essas pessoas estão se sentindo e como elas se sentem melhor para produzir, tu não está praticando cultura de time. Agora eu quero falar um pouco com outras pessoas introvertidas aqui, meus amiguinhos, meus companheiros, que dá algumas dicas de como se adaptar e como sobreviver a esse mundo que não fica quieto nunca. A primeira coisa, né, como sempre, é autoconhecimento. Tu precisa te conhecer, saber quais são os seus limites, saber qual é o teu nível de introversão, coisas que tu consegue fazer, coisas que tu não consegue fazer, como é a forma que tu melhor produz e como tu consegue se sentir mais à vontade para fazer o teu trabalho. Então, esse é o primeiro passo. Outra coisa, principalmente para quem teve que voltar para os escritórios, que infelizmente não é uma solução barata daí, é um fone anti-ruído. Gente, isso aqui é uma maravilha. Tu coloca, não precisa às vezes nem estar escutando música, tu só coloca, o mundo ao redor ele some e tu consegue te concentrar, assim, ó, é lindo. Recomendo juntar uma grana para investir nisso. Outra coisa é tentar impor limites. Isso pode ser difícil, porque eu sei que ninguém é seu próprio chefe, né? A gente tem que garantir a nossa comida, o nosso aluguel. Mas se tu tá num lugar que tu não consegue trabalhar direito, tu não consegue ser quem tu é, já começa a mandar uns currículos, já começa a procurar outros lugares, porque pode ter certeza que a tua saúde mental, no longo prazo, ela vai cobrar. E outra coisa também bastante útil é tu escolher as tuas batalhas. Tu não vai poder só dizer, não vou mais fazer nada, só vou fazer o que eu quero. Obviamente não. Mas, por exemplo, uma coisa que eu já fiz, eu tinha uma sessão de feedback em grupo, que eu disse, não vou. Eu vou fazer depois uma sessão individual com cada pessoa de feedback, porque vai ter uma reunião de 2 horas depois sobre uma decisão importante sobre o projeto que eu preciso estar bem para fazer essa reunião. Isso é um exemplo de trocas que tu pode fazer. Escolher o que vale mais a pena tu investir essa tua energia de interação para que seja melhor para o projeto, melhor para o teu trabalho, melhor para a tua produtividade. Tá, eu falei bastante sobre a dificuldade e problemas de ser uma pessoa introvertida, mas tá, por que a gente deveria facilitar a vida dessas pessoas? O que essas pessoas têm de tão importante assim? Pessoas introvertidas costumam ser bons líderes. Porque eles não sentem a necessidade de se destacar. Então, é mais comum que líderes extrovertidos eles deixem o time brilhar, ao invés do líder em si brilhar. Eles conseguem descobrir mais os pontos fortes da sua equipe e realçar eles. Eles não têm medo de opiniões contrárias, porque não são pessoas assim com uma personalidade muito combativa, digamos assim, com um ego muito forte, assim, que vai se sentir ferido por qualquer coisa. Também, por procurar conexões mais profundas, são pessoas que investem bastante em conhecer cada membro da sua equipe e ajudar com que cada um consiga prosperar da melhor maneira. São pessoas que costumam pensar antes de falar, justamente por a gente demorar um pouquinho ali para o Nintendo funcionar. Pessoas introvertidas, elas costumam pegar o máximo de informação que elas conseguem antes de
de dar uma opinião, porque a gente está sempre super consciente das coisas ao nosso redor e de erros que a gente possa estar cometendo, e o que causa com que pessoas introvertidas costumem ser boas ouvintes. Elas preferem ouvir bastante ao invés de falar. Escrevem bem, daí puxando um pouco sardinha para o lado de ser escritora, né? Mas, a escrita é uma forma bem comum de pessoas introvertidas gostarem de se expressar, porque dá tempo de tu pensar bem no que tu tá escrevendo, de tu poder descarregar tudo que está na tua cabeça ali, organizar ideias, poder ver bem o que tu está pensando, te organizar. Então, a escrita costuma ser um ponto forte de pessoas extrovertidas. Inclusive, essa palestra, ela foi escrita, tipo, cada slide, ela está muito melhor escrita do que ela está sendo falada, acreditem. Lidam bem com independência, isso foi algo que apareceu bastante durante essa época de pandemia e quarentena. Pessoas introvertidas, justamente por estarem acostumadas a trabalhar sozinhas e fazerem coisas sozinhas, elas se viram bem com bastante responsabilidade de se autogerenciarem e se virarem sozinha. Tem uma piada recorrente na empresa que eu trabalho, que é: as pessoas costumam fazer de tudo bem certo e bem feitinho, só para ninguém falar com elas. E agora eu queria falar um pouco como tu como líder ou como colega pode ajudar a tornar a tua empresa, o teu time, um ambiente mais inclusivo para essas pessoas. É importante tu dar espaço para essas pessoas. Uma dica que na verdade serve para várias pessoas, mas ajuda principalmente pessoas introvertidas, é quando tu for marcar uma reunião, por exemplo, diz bem qual é o objetivo daquela reunião, o que tu prefere, o que tu quer que saia daquela reunião. Porque daí a pessoa ela vai conseguir pegar, se preparar, já pensar algumas coisas de antemão e já chegar na reunião preparada para dar algum input, dar alguma opinião mais relevante. Isso serve para qualquer pessoa, mas principalmente para pessoas introvertidas ajuda bastante. E também possibilitar que as pessoas não tenham que dar uma opinião direto ali na reunião, na hora, possibilitar que elas possam digerir e apresentar algo depois, e isso ser válido. Que uma coisa que acontece é sempre tá tendo uma reunião ali, daí tem uma pessoa que está quieta, não falou nada, daí vai o fulano ali pedindo: não, me diz o que tu acha, e tu está ali assim: eu não sei, eu não acho nada, eu não tenho condições de opinar no momento. Então não façam isso. Cria ambientes de trabalho mais confortáveis. Obviamente, ninguém vai sair destruindo o escritório e fazendo de novo. Mas se em algum momento alguém do teu time quiser pegar uma sala de reunião para passar uma horinha separado de todo mundo, quiser sair para um lugar e ficar mais recluso, não implica com essa pessoa, não diz que ela não está querendo participar. Deixa essa pessoa poder escolher um momento mais reservado para ela trabalhar. Acredite que essa pessoa sabe qual é a melhor forma para ela trabalhar. E é meio óbvio, né? Mas é bem importante tu conhecer o teu time, conhecer o perfil das pessoas que estão no teu time, para permitir que elas trabalhem de maneira confortável. Isso serve para introvertidos, para extrovertidos, para qualquer tipo de pessoa, porque tu pegar uma pessoa extrovertida e querer que ela trabalhe sempre sozinha também não vai funcionar. Isso também é algo que a gente percebeu na pandemia. Várias pessoas extrovertidas tiveram bastante dificuldade de se adaptar ao trabalho remoto. E esperar que elas só consigam e sem dar apoio nenhum, isso também não funciona. E uma coisa importante é simplesmente permitir que as pessoas sejam elas mesmas. Uma pesquisa do Brian Little na Universidade de Cambridge mostrou que uma vida que é concentrada no automonitoramento pode levar a sérios problemas de saúde.
E a Hermina Ibarra, professora de comportamento organizacional, descobriu que gastar muito tempo se monitorando e se preocupando como tu é percebido é trabalhoso e consome um tempo que poderia estar sendo gasto contigo fazendo outra coisa, contigo sendo produtivo no trabalho, contigo sendo produtivo em casa, contigo fazendo qualquer outra coisa, a não ser se preocupar como tu está sendo percebido e como tu está te comportando para se encaixar em algum determinado padrão. Porque no fim do dia, o que ninguém percebe é que algumas pessoas gastam muita energia só para serem normais. É isso, pessoal. Obrigada. Aqui estão as redes sociais, se quiserem os slides, e obrigada por ouvirem.